Olha só, vamos dar uma pincelada aqui num determinado tipo de reação. Então, se nós tivermos isso aqui, ó, vocês vão me ajudar aí que a gente viu na última aula. Deixa eu aumentar essa caixa aqui. Se eu tenho assim, ácido 1 mais sal 1, o que eu vou produzir? Vocês lembram? Ácido 2 mais sal 2. Então, agora, com bastante cuidado, vamos ver isso aqui. Então, vamos pensar, olha só, eu não estou preocupado, por enquanto, na ocorrência da reação. Isso, eu quero primeiro treinar a reação. Depois a gente vai ver esses mecanismos todos, tá? Então, aqui, por enquanto, eu quero formular, entender como que eu formulo. Depois a gente vai ver o aspecto qualitativo, tá? Se é uma reação que produz precipitado, se ela produz gás, tá? Se ela vai ocorrer ou não, tá bom? Então, vamos pensar aqui que eu tenho HNO3 mais... saiu algo errado aqui. HNO3 mais KClO4. Então, tá aqui. Então, meu primeiro passo é quebrar isso aqui. Quebrar o ácido, eu vou ionizar o ácido, eu vou dissociar o sal. Para a gente fazer isso, vamos relembrar aqui. Então, eu tenho HNO3. O que o HNO3 vai produzir para a gente em contato com a água? H+, NO3 menos. E o KClO4, o que ele produz? O KClO4, ele vai produzir para a gente K+, mais ClO4 menos. E aí, gente, é o esquema iônico. Positivo com negativo, então eu vou formar aqui, vou produzir o KNO3 mais HClO4. Tá? Então, olha ali o que eu produzi. Eu produzi um sal e um outro ácido. Se o ácido viesse na frente, não tem problema. Tá? Então, vê se ficou claro para vocês o que a gente produziu. É justamente essa reação que está aqui em cima. Ácido mais sal, outro ácido e outro sal. E essa reação ela tem uma série de características que eu já discuti com vocês, que a gente vai ver um pouquinho para frente. Tudo bem? Então, agora, o que eu queria que vocês fizessem? Eu queria que vocês fizessem o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou passar aqui duas reações. Vocês vão fazer para mim, tá? Então, exercitando. Primeiro, H2TeO4 mais AlCl3. Não, mentira. Vamos deixar esse. E o número 2, vocês vão fazer para mim o seguinte. H3PO4 mais PT. Dois SeO3
5. Vou tirar aqui o PT, vou colocar o BI. Bismuto. Então, bora aí que esses dois de vocês. Tempo de Enem? 3 minutos para fazer os dois. Rapidinho, que aí a gente vai para um último, que é o ácido mais ácido. Desculpa, ácido mais sal, mas é um sal especial. Pronto, gente? Então, vê se o de vocês ficou assim, ó. Al2, TO4, 3, mais HCl. Gente, vê se deu certo aí o sal. Ainda temos que balancear. Então, ó, 2 alumínios, vamos pôr um 2 aqui. 3 TE, 3 aqui na frente. Hidrogênio, 6. Aqui tem, desculpa, cloro, 6. Aqui tem um só. Então, vamos pôr aqui um 6. Aí eu passei a ter 6 hidrogênios, 6 de cá. 12 oxigênios, 12 aqui está balanceado. Dúvidas? Agora o de baixo. Nós vamos ter BI3, PO4, 5, mais H2, SeO3. Vê se ficou claro para vocês aí o que eu tenho. Quer que desmonta? Posso continuar? Aqui, ó, deixa eu desmontar esse aqui. Vocês estão muito caladinhos hoje. H3, PO4. Vai ficar 3H+, mais PO4, 3 menos. O outro, BI2, opa, BI2, SeO3, 5, vai ficar
BI, 2BI, 5 mais, pela inversão, mais 5 SeO3, 2 menos. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar o H mais com SeO3, 2 menos, e o BI 5 mais, PO4, 3 menos. Tudo bem até aqui? E aí, Camille, como que você vai fazer para balancear isso aqui? Olha só, o bismuto já deu maluquice aqui, né? Se eu multiplico esse aqui por 3, eu passo a ter 6 bismuto. Então, eu posso multiplicar aqui por 2. Vamos rezar para dar certo. O fósforo. Tenho 5, 10. Então, se eu vou colocar um 10 aqui. Aí eu passei a ter selênios 5, 15. Aqui só tem um. Então, vamos pôr aqui um 15. Hidrogênios, eu tenho 30. 30. 30 de cá. Bateu. Oxigênios, 40. Aqui deu 15 com 45. Vamos lá? Então, ó, 15 vezes 3, 45. Então, vamos ver aqui. Aqui deu 45 e aqui 60. Então, deixa eu ver aqui se bateu o oxigênio. 40, 85. Aqui deu 20, 40 com 45. Bateu, aqui eu tinha feito conta errada. Ó. 20, 40, aqui 45. 15, 45 com 40. Está tudo balanceado. Viu só que esse exigiu um pouquinho mais da gente? Porque o número de bismuto aqui dava diferente. Ó. Então, eu só inverti. Tirei o mínimo de 2 e 3, deu 6. Então, aqui eu multipliquei por 3 para dar 6, aqui eu multipliquei por 2. Ficou claro, gente? Esse tipo de reação? Vê se tem alguma dúvida e me fala, por favor. Tá tudo bem? Tudo bem? Então agora vamos lá. Vocês estão muito quietos, então eu vou achar que vocês estão sabendo. Então agora vamos continuar. Ácido mais sal, mas só tem que agora a gente vai ver uma coisinha aqui extremamente importante. Então, se eu tenho ácido mais carbonato ou bicarbonato. Totonoff, o que o senhor vai produzir quando o senhor tem ácido mais carbonato ou bicarbonato? Vamos ver se o Totonoff mandou mensagem. Caiu aqui o celular. E aí, gente, eu vou produzir o seguinte. Nós vamos produzir sal mais CO2 mais CO2 mais água. Vamos ver por quê? Camille,
Vamos lá. Se eu tiver a seguinte reação, HNO3 mais CaCO3. Então, olha lá, ácido nítrico mais carbonato de cálcio. Então, primeira coisa, é a gente quebrar os componentes aqui. Ó. Vamos quebrar aqui no cantinho. HNO3, segundo Arrhenius. Peraí que mandaram uma mensagem aqui. Tem problema não, Lucas. O HNO3, a gente vai ter o quê? H mais NO3 menos. Agora, para quebrar o CaCO3, o que a gente tem? CO, cisma em sair minúsculo. Então, a gente passa a ter... O cálcio está lá na 2A. Então, é cálcio 2+, mais CO3, 2-. Porque eu anulei o cálcio 2+, ele não aparece aqui do lado do CO3. Então, eu anulei. E o CO3 é 2-. Então, notem. Quando eu pegar o esquema iônico aqui, eu vou pegar o seguinte. Esse aqui vai ser parceiro desse aqui de cima, positivo com negativo. Então, a gente vai formar aqui o CaNO3, 2. Mais... Aí, o outro formado seria o H+, com CO3, 2-. O H com CO3, 2-, formaria para a gente H2CO3. Mas esse ácido é um ácido extremamente instável. Extremamente instável. Tá? Quando você produz o H2CO3, você não deixa o H2CO3. Você quebra em água mais CO2. Ah, então, olha lá, ó, H2CO3. E é geralmente o que acontece, por exemplo, quando a gente tem isso aqui. Ó. Você está tendo uma produção muito elevada de ácido clorídrico. Tá lá no estômago. E aí, você tomou bicarbonato de sódio. Tomou esse carinha. E aí, vamos ver o que a gente vai produzir. Então, vou fazer ele aqui embaixo. O HCl vai ser quebrado em H+. Só colocar a Maria Luísa para dentro da sala. Opa, só um treco maluco aqui. H+, mais Cl-. E o outro, o NaHCO3, é o bicarbonato de sódio. E aí é só eu tirar o metal, toda vez que a gente for quebrar o sal, eu tiro o metal, ou a parte catiônica, HCO3-. Ah, então eu vou pegar o positivo com o negativo, positivo com o negativo. Então, vou formar NaCl. Olha o perigo que o hipertenso tem de tomar isso aqui. Mais H2CO3. Então, ó, H com H, H2CO3. Sendo que esse ácido ele não fica assim. Então, a sua reação correta seria HCl mais NaHCO3 produzindo NaCl mais CO2 mais água. Então,
primeira coisa, a primeira resposta fisiológica que você tem quando você toma sal de fruta é arrotar. E tá ele aqui, ó. Olha o arroto aqui. Tá? A produção de CO2. Tá bom, gente? Então, ácido mais carbonato ou bicarbonato, sal, água e CO2. Porque eu vou decompor esse ácido. É um ácido extremamente instável, que ele é quebrado em CO2 e água. Ficou claro? Então, guardem com muito carinho essa reação, tá? Vou colocar aqui, guarda aí com carinho. Beleza? Não deixa isso aqui, pelo amor de Deus, passar despercebido aí de vocês, não. Tá? Você vai precisar muito, mas muito disso no Enem. Podemos seguir? E aí, gente, bora lá. Já vamos aproveitar que eu estava vendo ácidos e bases aqui. Me dá um minutinho só para eu trocar o slide, tá? E aí a gente vai dar uma pincelada boa nas funções. Quanto que é o próximo simulado, povo? Já tem data?